Fala pessoal, hoje vocês vão me acompanhar enquanto eu rego a grama, então provavelmente minha cabeça não vai aparecer, mas vamos conversar um pouquinho. Muitas pessoas acham que por eu viver sozinho na chácara, a minha vida é triste, mas e se eu falar para vocês que é completamente o contrário? Eu sou extremamente feliz sozinho, com a companhia que mais me importa, que é a minha mesmo. Eu não preciso de alguém, eu não preciso esperar alguém para fazer alguma coisa. Seja um almoço, um jantar, ou cuidar das minhas plantas e plantar alguma coisa, cuidar da casa e por aí vai. Ou até viajar. Eu viajo sozinho. Então eu tenho muita liberdade para fazer o que eu quiser. Eu sou um adulto, eu tenho 31 anos, praticamente 32 na verdade, vou fazer aniversário em alguns meses. Mas mesmo com toda essa liberdade de poder sair com quem eu quiser ou estar com quem eu quiser, eu escolhi estar com a pessoa que eu mais gosto, que é comigo mesmo, aqui na chácara. Então, esperar alguém estar com você para você viver, eu não acho que isso seja liberdade, mas isso eu estou falando da minha visão, tá? A minha visão de mundo. Eu não estou dizendo que você tem que ter a mesma visão que eu, ou faça o que eu estou fazendo porque é muito bom. Não, eu acho muito bom. Agora, se você caiu nesse vídeo porque esse estilo de vida é compatível com o que você acha que é o interessante, então às vezes você usa esse vídeo como até um apoio. Ou outras pessoas vão ver esse vídeo e pensar que eu sou doido. Então eu não preciso esperar alguém para eu viver. Isso para mim não é liberdade. E eu aprendo muito comigo mesmo. Seja construindo a minha própria casa, que eu estou fazendo, seja cozinhando, aprendendo um prato novo. Então, se eu quero viajar, se eu quero ir para um clube, eu vou sozinho. Isso para mim nunca foi um problema. Então, como eu cheguei até aqui? Como eu cheguei até esse ponto? Na verdade, mais ou menos desde 2015, eu já vinha desconfiando que era melhor ficar sozinho. E depois de um divórcio que eu passei, na data desse vídeo, mais ou menos uns 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, eu tive a completa certeza que eu estaria melhor sozinho. E após esse divórcio, eu resolvi, né, seguir a carreira solo. Então, eu gosto muito de estar comigo. E eu tava ali, né, pensando que tava na hora de regar a grama. E comecei a refletir que talvez fosse interessante compartilhar esses pensamentos aqui no canal. Até porque eu coloquei o nome da chácara de Refúgio do Félix, que leva o mesmo nome, né, o canal. E a intenção do canal é registrar o meu dia a dia e a minha evolução, e também para servir como um diário para o meu filho, que eu tenho um filho de 5 anos. Sempre que eu vou para Goiânia, para a cidade, que fica a 40 quilômetros daqui, é só para ver ele. Eu basicamente só saio daqui para 3 coisas: trabalhar, ver o meu filho e comprar comida. Então, geralmente eu vejo ele todos os dias, mas no dia de hoje eu não vou vê-lo. Mas daqui 2 dias após a gravação desse vídeo, tá? Eu vou para a cidade para ver o meu filho. Mas agora que eu contextualizei como, né, eu vim parar aqui, como eu decidi de fato, né, após um divórcio, e já falei, né, sobre estar comigo mesmo me faz muito bem, vamos fazer outras coisas agora aqui na chácara, enquanto a gente conversa. Então alguns chamariam isso de isolamento, mas na verdade não, é um reencontro comigo mesmo, até para aprender coisas que eu não sabia que eu poderia, que eu posso fazer, como cozinhar alguma coisa, né, como eu já citei, e descobrir lugares novos,
cidades novas. Aqui no canal eu já postei, né, algumas viagens que eu fiz. Enquanto a gente conversa, eu tô aqui regando a grama. Que eu mesmo plantei, inclusive. Joguei o calcário, o veneno para matar os cupins. E agora eu estou dando as manutenções, que é regando, tirando os capins que nascem. Muito importante cuidar do que a gente constrói ali, ó. Esse pilar aqui, ó, é o pilar da rede. Coloquei um varalzinho com luzes. À noite isso aqui fica bem legal, a rede tá ali. Mas voltando, né? Não é isolamento, é um reencontro. E eu acho que essa parte da minha solitude, ela é muito importante, porque eu não preciso de alguém, eu não dependo de alguém, digamos, emocionalmente, para fazer as coisas. Então, Marco, mas você não pensa às vezes, seria legal? Não, não penso. Não penso. Na verdade, não penso. E eu acho isso muito bom, porque se eu quero fazer alguma coisa, eu simplesmente vou lá e faço. Eu não bebo nada alcoólico, eu não fumo, nada. Nunca usei nada ilícito, não tenho vícios. Tenho minhas coisas, minha casa, meu carro e muita vontade de aprender. Então, voltando aqui, agora regando o pé de manga que eu plantei. Nesse processo que eu venho passando e venho vivendo, a gente também... Eu sempre fui muito comunicativo, eu sempre gostei, tomara que não tenha sido tiro, mas tudo bem. Eu tô num ambiente rural, né? Nesse processo que eu ainda venho passando, eu sempre fui muito comunicativo e sempre fui de abrir muito a minha vida para as pessoas. E uma das coisas que eu aprendi também é mais ouvir do que falar. E isso foi muito importante nesse meu processo de também, né, como eu já falei, não esperar alguém para viver o que eu quero viver. Seja uma viagem, uma ida a um restaurante, comer um sanduíche ou viver na chácara. Imagina se eu fosse esperar encontrar alguém, uma namorada, uma esposa, não sei, uma companheira, que partilhasse dos mesmos interesses que eu, para aí sim eu fazer o que eu estou fazendo. Às vezes ou eu nunca faria, ou demoraria muito para fazer. Então hoje, com praticamente 32 anos, eu me permiti viver essas coisas e me descobrir. Então eu aprecio muito o pôr do sol, que está agora inclusive. Aprecio muito as plantas que eu cultivo e crescem muito bem. E gosto disso aqui, ó. Regar minhas plantas, colher os frutos. Hoje mesmo eu colhi algumas coisas. Manga Palmer, muito gostoso o cheiro da folha. Então, claro que o meu estilo de vida não é compatível às vezes com a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Mas eu acho que uma coisa que todos deveriam praticar, independente se o meu estilo, né, você concorda ou não, é que você não deve esperar as outras pessoas estarem com você para você fazer o que você quer. E uma das coisas também que me deixou muito feliz em ser sozinho, aproveitar eu mesmo, né, digamos assim, é que eu não preciso fazer coisas que os outros querem, mas eu não quero. Então, se algum amigo meu vir e fala, vamos numa balada e tal, não quero ir numa balada. Vamos beber, eu nem bebo. Eu nunca nem experimentei bebida alcoólica. Então, eu não preciso fazer o que os outros querem só para agradar alguém ou um grupo, só para pertencer a um grupo. Não, eu não preciso disso. As únicas coisas que eu quero é viver bem, plantar as minhas coisas e ser uma referência para o meu filho.
que hoje tem 5 anos. É a pessoa mais importante da minha vida, né? Um dia ele vai crescer, realmente, e eu espero que, se você estiver assistindo esse vídeo, Thomas, e eu não estiver mais aqui, deixando um recado. Eu te amo muito, tá? Então, tudo que eu fiz foi pensando no seu bem-estar. Porque no final, minha maior criação não foi a chácara ou as plantas, nada disso. É você. Então, também deixando um recadinho aí meio que público pro meu filho, que hoje tem só 5 anos. Mas vai que ele assiste esse vídeo daqui, né, quando ele tiver uns 18, 20 anos. Meu pai mesmo faleceu quando eu tinha 21 para 22 anos. E tinha tanta coisa que eu queria conversar com ele e não conversei. Não deu tempo, né? Casamento, filhos, política, por que não, né? Então, é um vídeo também para vocês me conhecerem um pouco. E eu acho que eu já tô quase matando o pé de manga afogado, porque já regou muito.